E a gente volta a falar sobre a situação política no Brasil. Esse rebuliço todo no cenário político nacional levou o povo às ruas de novo, mais uma vez. Contra e pró-governo, os manifestantes protestaram em diversas cidades do país. As manifestações a favor e contra o governo da presidente da República, Dilma Rousseff, a posse do ex-presidente Lula como chefe da Casa Civil e ao PT foram registrados ontem à noite e hoje em ao menos 17 estados do país e no Distrito Federal. Ontem, os protestos foram pacíficos, com poucos incidentes isolados. Grande parte dos manifestantes vestiu verde e amarelo e levou cartazes contra Lula, o governo federal e o PT. Houve registros de panelaços e buzinaços em várias cidades do país e alguns manifestantes, inclusive, tentaram invadir o Congresso Nacional, mas foram contidos pela polícia. Hoje, movimentos pró e contra o Partido dos Trabalhadores saíram às ruas novamente e se enfrentaram de manhã em frente ao Palácio do Planalto. A corporação usou spray de pimenta para separar os envolvidos nos confrontos. A cavalaria também ficou de prontidão durante o ato e chegou a ser acionada para garantir a segurança. O ato começou antes das 7 da manhã com a chegada de representantes da CUT. De acordo com a polícia, 3.000 pessoas protestavam contra o PT e 300 a favor. Além de panelas, apitos, buzinas, muitos gritos foram registrados com palavras de ordem, tanto contra o juiz Sérgio Moro, quanto a favor da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós já falamos um pouco sobre isso na reportagem, sobre o novo Código de Processo Civil, mas a situação para inadimplentes de pensão vai ficar mais séria com as mudanças que vão ocorrer. Quem fala sobre isso agora é José Carlos Cataldi, no quadro Cidadania. Amigos, a resistência é a palavra de ordem para muita gente que tem essa cultura de não pagar. Mas isso é uma situação grave, a Justiça tem tomado providências, mas ainda faltava um apertinho, sobretudo na questão dos alimentos devidos. Hoje em dia, o sujeito não paga, aí tem um rolinho de uma prisão, o camarada fica lá, volta. Agora não, a coisa vai ficar mais séria, né? A prisão vai se dar em regime fechado e existe também a possibilidade da dívida sendo protestada e parar lá no Serviço de Proteção ao Crédito, nas entidades que controlam a situação do mal pagador, que vai ficar com crédito no vermelho, vai ficar numa situação apertada. Vai dificultar a que essa mesma pessoa coloque a pensão alimentícia em dia. Verdade, mas do jeito que estava, era realmente uma bagunça. Vamos ver como é que vai se comportar a vida daqui para frente. E eu converso aqui com o Dr. Misael Barreto Júnior também. Uma outra questão levantada no novo Código de Processo Civil tem relação com a inadimplência de condomínios. Isso parece que vai dar um alívio muito grande também para quem administra condomínios hoje, tem que lidar com a inadimplência, que é sempre muito alta, doutor. É verdade. O que acontece na realidade do Poder Judiciário é que, passando para a fase da realização do direito, ou seja, depois que o juiz diz quem tem razão e passe a ser aquela fase de vamos receber quem tem razão, nós começamos a ter poucas ferramentas. O novo Código de Processo Civil trouxe mais ferramentas, como, por exemplo, essa que foi mencionada há pouco, do protesto, da negativação do devedor. No caso das dívidas das taxas condominiais, isso pode ser feito praticamente imediatamente. Ocorrendo a inadimplência, imediatamente pode ser encaminhado o devedor já para protesto e, se não surtir um resultado imediato, é claro, é permitida a imediata propositura da ação judicial. Mas veja que isso não é só para as dívidas de condomínio. Em regra, todas as sentenças judiciais que derem um ganho de causa e forem definitivas, permitirão o protesto de quem ficou decidido como devedor naquela decisão. Agora, uma outra questão aqui, a penhora de dinheiro em conta bancária de devedores. Quando é que isso vai ser usado e como é que vai ser feito esse controle? Funciona assim. O devedor tem um prazo voluntário de pagamento. Se ele não aproveita esse prazo voluntário de pagamento, o Estado vai usar algumas ferramentas para alcançar o patrimônio do devedor.
E hoje, uma das ferramentas mais acessíveis é a utilização do sistema eletrônico. Existe um convênio entre o Poder Judiciário e o Banco Central do Brasil. Neste convênio, o juiz, com uma senha específica, encaminha uma mensagem eletrônica para o Banco Central, que, por sua vez, dispara essa mensagem para todos os bancos do país com um determinado CPF. Localizando saldos positivos, aplicações financeiras em nome do devedor, esse valor é imediatamente bloqueado. E esse bloqueio, futuramente, é transferido para o processo judicial e efetivamente entregue para o credor para satisfação daquela dívida. Muito bem. Olha, a gente vai de novo lá para a Avenida Paulista, em São Paulo, onde está o repórter Murilo Leles. Ele está no meio da manifestação. Murilo, o que está acontecendo aí agora? Uma atualização para a gente a respeito de como é que está esse processo aí. Pois não, Hélio. De acordo com estimativas da Polícia Militar, tem aqui neste momento agora na Avenida Paulista cerca de 6 mil pessoas. São esperadas cerca de 10 a 15 mil até as 10 horas da noite. O incrível é que tem gente aqui nessa movimentação, dessa manifestação, melhor dizendo, tem gente aqui desde ontem à noite. O pessoal reclama de diversas coisas, inclusive saúde, educação, mas o sentimento maior que a gente pode perceber da população aqui é o sentimento de justiça. Eles acham que a indicação do ex-presidente Lula ao ministério, se tornar ministro, foi o que mais injustiça teve no Brasil. Foi a coisa que mais... Desculpa, Hélio. Sim. Eu percebo aqui, Murilo, que os manifestantes estão realmente muito agitados nesse protesto aí na Avenida Paulista. A Avenida Paulista que registrou no domingo os maiores manifestos contra o governo. Deixa eu voltar aqui para o estúdio, conversando com o doutor Misael Barreto. Para a gente encerrar aqui, você estava me falando sobre o gargalo que a gente enfrenta hoje nos processos, no Poder Judiciário. Estava me falando que a média por ano é de 2 milhões de novos processos que entram a mais do que aqueles que conseguem ser resolvidos. Você me dizia que o problema principal está na primeira instância. E é isso que o novo código tenta resolver. É isso, mas não é só isso. Não só isso, Não claro. só isso. Há uma importante ferramenta no novo Código de Processo Civil que chama o Sistema de Julgamento por Precedentes. A ideia é a seguinte: firmado um precedente, todos os casos que tenham o mesmo assunto, a mesma temática, serão considerados imediatamente julgados e, se forem de fato idênticos ao precedente, não admitirão recursos. Então, fixados os precedentes, todos os casos são julgados. Alguns temas, que são temas muito comuns, Sim, eles serão julgados se repetem. numa canetada só, claro, observados os requisitos legais, Sim. para os tribunais especiais para isso, e com toda a possibilidade de democratização do contraditório, haverá a participação da sociedade, isso Certo. tudo vai acontecer para criar esses precedentes. Muito bem. Agradeço muito pela presença aqui do Misael Barreto Júnior. A você de casa também. A gente volta na segunda-feira às 7 horas da noite. A você, uma boa noite, muito obrigado e um bom fim de semana para você também, viu? Tchau, tchau.